aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos análise gráfica, sobre como você interpretar o gráfico, como você fazer uma leitura do gráfico, como você, por exemplo, operar suporte e resistência dentro de um contexto do gráfico de forma lógica, você entender o movimento do gráfico e a lógica do preço de forma com que você tenha capacidade de aplicar uma perspectiva lógica dentro daquilo que você aprende como um chamado operacional. Então eu vou trazendo aqui dicas muito valiosas onde você pode desenvolver pessoalmente isso para aplicar os melhores trades nas suas análises. Eu costumo sempre dizer para os alunos que a análise gráfica é vida, e conforme a gente vai avançando, vai aprendendo, vai se aprimorando nessa arte que é a arte da análise dos gráficos, a gente vai ficando cada vez melhor na técnica, a gente vai desenvolvendo esse gerenciamento saudável e a nossa mentalidade vai expandindo conforme a gente vai crescendo nesse processo e vai aprendendo essa maturidade do que é ser um trader profissional. Porque oba-oba, trader oba-oba tá cheio aí no mercado, né? Tá cheio de trader oba-oba que acha que é simplesmente apertar um botão. E não é muito por aí, né? Quem pensa por aí acaba não tendo vida longa no mercado. Então, por exemplo, você que está chegando agora no canal, eu já deixo aqui até um presente para você, onde tem um e-book. Antes do e-book eu vou fazer uma entrada aqui, ó. Eu vou fazer uma entrada ali corrigindo aquela região. Eu já vi uma oportunidade, fiz a minha entrada e depois eu explico para você. Tem um e-book aqui que eu deixo inteiramente grátis. Tá aqui, ó, o e-book. São 16 padrões de candle. Você pode entrar aí no link da descrição do canal, onde está aí o meu canal do Telegram, e fazer inteiramente grátis esse download para você. É um e-book do treinamento, mas eu resolvi abrir aqui para o pessoal do YouTube também para estudar e se aprimorar sobre padrões de correção que podem acontecer no gráfico. Então baixe aí, estude, vai fazer muito bem esses 16 padrões, que são 16 padrões que eu utilizo na hora de fazer uma correção no gráfico, tá bom? Inteiramente grátis para vocês. Vamos ver o que aconteceu com a operação? Olha lá, não fechou ainda, chegamos no momento do fechamento. Ah, fechou, ótimo. Olha que entradinha perfeita, né? Olha que coisa bonita. Cadu, como é que você entrou numa correção nesse movimento aqui? O contexto gráfico, ele me ensina muita coisa. Quando a gente analisa um contexto do gráfico, a gente tem uma perspectiva de lógica de movimento. Então, se eu traçar canais aqui, ó, e mostrar para você os canais, o que você acaba de ver aqui? Você não vê o gráfico trabalhando de forma paralela, perfeita? Tá vendo? Ou seja, ele trabalhou um canal mais amplo aqui, ó, depois um canal mais estreito, mas se a gente for analisar as métricas do canal, ou as formas como ele trabalhou, fazendo seus movimentos em topos e fundos, ó, ele trabalha de forma simétrica. Isso é simetria no gráfico. Simetria de canais, por exemplo. Então, eu simplesmente analisei dessa forma, vi dessa forma a movimentação e já soube qual é a região que eu podia fazer aqui uma correção. Uma forma lógica. Tá? Voltando aqui, quando eu falei do e-book, se você não achar o e-book ou não conseguiu ter problema, você pode ir lá no meu canal do Instagram, ó, Cadu Rinaldi, canal do Instagram, lembrando que eu respondo quem me segue, então começa a me seguir lá, você vai ver aqui, ó, resultados dos alunos, aqui também você tem o link do treinamento, caso queira saber sobre treinamento, lembrando que está com 60% de desconto, é um desconto que está vindo desde o ano passado, né, por causa dessa época que vivemos mundial aí, e eu coloquei o preço no mínimo possível, então aproveite enquanto está esse valor, logo logo vai mudar,
para você que queira realmente aprender análise gráfica de forma profissional. Então olha aqui, seguir um contexto gráfico, seguir uma movimentação gráfica, seguir uma lógica gráfica. Pronto, fiz a minha entrada. Simples assim. Você tem que entender que o gráfico, ele te mostra, e ele mostra através de movimentações o que ele vai fazer. Então, a partir do momento que você começa a entender o gráfico, olha isso aqui. Aqui já não consigo ver muita coisa prática, EuroJPY. Vamos para outro gráfico, GBP-USD. O gráfico começou a entrar num patamar um tanto quanto horrível, né? Olha só como que está essa paridade aqui, ó, cheio de pavio. Você consegue compreender isso? Ó, cheio de pavio. Olha que paridade horrível. Cadu, eu posso fazer alguma coisa aqui ainda? Posso, quer dizer, né? Eu só preciso aguardar o fechamento desse candle aqui. Eu posso pensar em uma compra aqui? Eu posso e vou. É arriscado? É arriscado. Cadu, então por que você fez a entrada? Porque pelo tempo de conhecimento de mercado, né, pela movimentação do gráfico, eu tenho uma perspectiva do movimento ali, e dentro daquele movimento eu ainda tenho aquelas taxas que eu trabalho a mais, caso ele vá buscar uma outra região que não seja aquela que eu esteja vendo. Então, quando eu vejo o gráfico, eu sei aonde ele pode parar e até onde ele pode ir. Então, depende da perspectiva desse contexto que ele me mostra, eu posso fazer uma entrada com um pouco maior de risco, onde eu vou esperar ele fazer aquele movimento até brusco, até rápido ali e tentar fazer a entrada, ou eu posso aguardar um movimento mais longo, como ele está fazendo aqui. Ó, está buscando um movimento mais longo, tá vendo que eu falei para você? Eu vou buscar ele aqui, ó. Então, eu vou corrigir a minha entrada, tomei um loss, ó, tá aqui, 49 de tinta, mas o que eu fiz? Fui buscar ele na região onde ele poderia ir. Então esses dias eu até estava dando uma aula, uma mentoria para um aluno, né? E ele até falou assim, nossa, é difícil eu ver você tomando um loss, né? Quando você está ali até no YouTube gravando. Não, eu tomo loss. Acontece, como agora. Acabei de tomar um loss. E onde foi justamente? Foi num gráfico onde eu acabei de falar que o gráfico estava horrível, que o gráfico estava muito técnico, que o gráfico estava com muita volatilidade, eu ainda alertei. Ou seja, não é um gráfico que eu comumente opero. Não, eu não opero um gráfico assim. Eu saio dele. Mas foi bom acontecer para mostrar para você que o contexto do gráfico, a análise gráfica nos ensina a escolher bons gráficos. Aí o que eu fiz? Depois de tomar o loss, eu sabendo o que o gráfico poderia fazer, eu fui buscar um movimento aonde seria a melhor opção, que é aqui, ó, essa região. A melhor opção é nessa região. Olha o que eu fiz. Eu fiz a entrada nessa região e ele ainda veio buscar um pouco aqui embaixo e depois eu entrei com juros e correções monetárias. Ou seja, como eu entrei com duas taxas aqui, mais aquela de Euro-USD, aquela que foi perfeita, 3-1 por enquanto. Eu poderia parar aqui já, ótimo, altamente lucrativo, dentro de uma perspectiva de um gerenciamento? Poderia. Porque o contexto da análise gráfica, o contexto da leitura do gráfico me salva. Olha que interessante, quando eu fiz a minha entrada aqui, eu sabia do risco da entrada e eu sabia até onde o gráfico poderia ir para corrigir a análise que eu fiz. Aliás, não corrigir a análise que eu fiz, porque a análise estava feita. Eu sabia que eu poderia tomar um loss e sabia onde eu poderia buscar a recuperação desse loss. Porém, a minha entrada, eu poderia ter esperado a melhor oportunidade. E isso é o que acontece com muitos de vocês. Quando nós nos deparamos com gráficos como esse, o que você procura fazer? Você coloca em risco o seu operacional. Como aqui, ó. Olha o que o gráfico está fazendo. Olha esses movimentos. Olha esse monte de pavio. É um gráfico saudável? Não, não é um gráfico saudável para se fazer operações. Ah, mas eu posso operar um gráfico como esse? É óbvio que pode operar um gráfico como esse, mas não é um gráfico saudável. Não é um gráfico que eu falo assim, olha, eu vou entrar com garantia e perspectiva porque o meu risco é muito baixo. Não, não é.
A questão que o gráfico nos apresenta são movimentos um tanto quanto bruscos em relação ao movimento que ele está ocorrendo. Acabei de fazer uma entrada ali, entrei numa correção novamente, numa correção contra a tendência. Eu sei que se ele não respeitar ali, eu sei até onde ele pode ir. Eu sei como fazer uma entrada pós esse movimento. Olha lá, o que eu acabei de falar para você. Novamente o gráfico está indo buscar o quê? Outras regiões, outras perspectivas. Ó, vou entrar aqui com minha taxa de recuperação. Dessa vez eu não esperei o trade fechar. Eu fui recuperar no próprio trade. Agora, se ele tiver força para fazer aquilo que ele estava me mostrando, a entrada vai ser maravilhosa. Por quê? Porque ele vai pegar tanto as minhas taxas de recuperação como a primeira taxa do visual. Então, quando eu olhei o gráfico, o que ele me mostrou? Ele me mostrou ali que ali é uma região de valorização. Mesmo ele indo buscar mais a fundo, ó, ele me mostrou que era região de valorização. Então eu vou entrar comprado, pesado, pronto. Olha que entrada perfeita. Olha que maravilha. E você fala assim, pô, Cadu, mas eu não vi nada disso. Sim, eu entendo isso. Eu entendo que você não viu isso. Por quê? Porque isso tem a ver com contexto gráfico. Isso tem a ver com compreensão do movimento do gráfico. Saber interpretar o gráfico, saber ler o gráfico, saber compreender o gráfico dentro de um contexto do gráfico. Porque o que acontece quando a pessoa não tem essa leitura gráfica apurada, esse contexto dentro da análise gráfica? Ela não tem esse conhecimento. Então, por exemplo, aqui na minha leitura, olha só, eu fiz 3 entradas, 3 taxas em uma entrada só. Aqui eu fiz mais 2 entradas, são 5. Aqui eu fiz mais uma entrada, são 6, e tomei aquele loss. Então foi praticamente 6-1. Eu até extrapolei um pouco aqui as entradas que eu faço durante as aulas aqui no YouTube. Mas para mostrar para você, quando um gráfico ele está um pouco tanto quanto técnico como esse gráfico está, com muito pavio, movimentações não tão quanto claras, a análise gráfica ela nos ajuda a compreender e a trazer um contexto de movimentação onde eu consiga entender o que o gráfico vai fazer. Como eu fiz nessa entrada e o gráfico continua fazendo o mesmo movimento que eu vi, como eu fiz nessa entrada, ó, e o gráfico continua fazendo o mesmo movimento que eu vi, eu tomei aquele loss quando eu entrei um pouco antes na região, né? Foi aqui que eu tomei o loss, ó, mas o gráfico continuou fazendo o que eu vi, e aqui novamente, ó, entrada dentro de um contexto do gráfico, e o gráfico continuou fazendo o quê? O gráfico continuou fazendo o que eu vi, a subida aqui que ele está me mostrando. Agora, tem muita gente que fala assim, eu não consigo entender isso que você está falando, Cadu. Eu quero que você entenda o seguinte, quando eu falo de contexto gráfico, eu estou falando que existe o gráfico, existe as regiões do gráfico, existe as tendências que o gráfico faz, existe os candles que o gráfico faz e existe o volume, a causa de todo efeito no gráfico. Ou seja, eu estou falando de setores que funcionam dentro de uma lógica. Então, o que é um contexto? O contexto é quando você compreende a junção de vários fatores. O que é um contexto? Vamos supor que eu divida isso aqui em capítulos. Então eu vou falar aqui, ó, aqui é o capítulo, vamos supor que é um livro, capítulo do gráfico. Aí tem o capítulo das tendências. Aí tem o capítulo dos candles. Aí tem o capítulo dos volumes. Você entendeu? Isso aqui é como se fosse um livro. Então eu tenho aqui o capítulo 1 do gráfico, o capítulo 2 das tendências, não coloquei a região aqui, tá? O capítulo 3 dos candles, o capítulo 4 dos volumes e tem o da região, mas eu não coloquei. Mas é para você entender. Ou seja, o gráfico é dividido em setores, ou seja, capítulos.
Entenda o contexto como leitura de um livro. É que se você nunca leu um livro, aí fica um pouco difícil de você entender o que é um contexto. Mas o capítulo 1, ele não trabalha sozinho sem os outros capítulos. O capítulo 1, ele só trabalha quando ele está interligado com o capítulo 2, 3 e 4. Ou seja, existe uma ligação entre o capítulo 1, 2, 3 e 4. O capítulo 1, ele só tem vida dentro de um contexto quando ele está interligado com o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Se o capítulo 1 não estiver interligado com o capítulo 2, o capítulo 3 nem existe. Você conseguiu entender? Um livro é assim. Os setores são interligados. No gráfico é a mesma coisa, por isso que eu falo contexto do gráfico. Os setores são interligados. Se eu estou vendo o gráfico, suas regiões, se eu estou vendo as tendências, se eu estou vendo os candles, se eu estou vendo o volume, tudo é interligado entre si. Ninguém trabalha de forma separada. É tudo interligado. É igual você for numa fábrica, por exemplo, que fabrica cadeira plástica. Você chega lá, você vê a cadeira plástica pronta. Aí você olha a cadeira e fala assim, eu já sei tudo como que é esse processo de fabricação da cadeira, porque eu estou vendo a cadeira. Não, meu amigo. Tem a forma plástica que chega lá, tem a máquina que é do tamanho de um caminhão, aí tem a forma da temperatura que derrete aquele plástico lá, tem a forma, a quantidade como os hidráulicos da máquina vão trabalhar ali dentro, vão derreter, tem o tempo, tem um processo para que do outro lado saia a cadeira. Ou seja, não é porque você viu a cadeira que você entende tudo que aconteceu no processo. Não. Você tem que entender todo um processo para entender por que a cadeira saiu daquele jeito. Você entendeu? Eu estou dando esse exemplo, por exemplo, para você entender se você tem afinidade com indústria, né? Por isso que eu estou dando esse exemplo. Se você é uma pessoa que faz leitura, você vai entender o que eu falei dos capítulos dentro de um contexto. É a mesma coisa de um processo industrial. A cadeira está pronta ali, mas existiu um processo industrial para que a cadeira saísse daquela forma. Tem muita gente que chega aqui no gráfico e fala assim, um exemplo, né? Ela não está vendo isso aqui, ela não está vendo. Aí ela vê esse candle aqui, ó, ela fala assim, esse candle aí, ó, olha o tamanho do pavio, olha o pavio empurrando para cima. Olha o pavio empurrando para cima o movimento. Ó, o movimento está subindo, um pavio como esse, um candle como esse, vou jogar o gráfico para cima. Por quê? Porque ela só está olhando o quê? Ela só está olhando um capítulo do livro, ela só está olhando o quê? A cadeira que está pronta ali, já prontinha, mas ela não analisou todo o processo daquele movimento. E aí acontece, ela fala assim, eu vou seguir comprado. Aí acontece, ela entra comprado aqui e depois o gráfico derrete. Se ela entrou numa inspiração maior, ela derreteu. Por quê? Porque existe o quê? Uma consequência de movimentação. A mesma aqui, ó. Aí o gráfico faz esse candle aqui, ela fala, eu vou vender. Vendeu, deu certo. Fez isso aqui, parou nesse suporte, vou vender. O que aconteceu com o gráfico? Derreteu. Aí a pessoa vai tomando tinta atrás de tinta e não sabe por quê. Ela acha que o problema está ali na cadeira. Ou o problema está naquele capítulo que ela está estudando. Não, você tem que entender um contexto, você tem que entender o processo todo. Olha aquela entrada que eu fiz aqui. Muita gente aqui fala assim, imagina comprar aqui, olha o gráfico derretendo, olha o gráfico caindo, nunca. E dá uma olhada o que o gráfico está fazendo. O gráfico está subindo. Quando você tem a convicção, por exemplo, por que eu entrei com as outras taxas aqui? Quando você tem essa leitura de contexto do gráfico, essa convicção da lógica do movimento, o que o gráfico faz, você não fica preso aqui na cadeira. Você não fica preso ao produto final. Você não fica preso naquele capítulo do mercado. Você sabe que existe o quê? Existe um processo todo para o gráfico chegar naquela região, existe todo um porquê da movimentação, existe uma lógica de um futuro movimento. E é aí que entra o contexto do gráfico, quando você utiliza a análise gráfica. O contexto do gráfico, na análise gráfica, te ensina a interpretar o gráfico,
a fazer a leitura do gráfico, a compreender o gráfico. O contexto gráfico te ensina, junto à análise gráfica, como operar suporte e resistência. Então, como operar suporte e resistência com contexto gráfico? O contexto gráfico te ensina a entender quais os melhores suportes e resistência. Quais os melhores suportes e resistências em contexto gráfico. O contexto do gráfico, a leitura de uma forma geral do gráfico que você faz é que vai te mostrar quais são as melhores oportunidades de entrada no gráfico. Conseguiu compreender? Então, é isso que você tem que buscar nos seus estudos. É isso que você tem que procurar aprender. É isso que eu tenho feito e tenho trazido aos alunos, tá? Que faz parte do treinamento. Inclusive, eu gosto de trazer alguns depoimentos aqui de pessoas, às vezes não só resultados, mas para você entender esse processo que cada pessoa passa. Dá uma olhada, ó. O que essa aluna diz, ó. Sabe, Cadu, eu orei a Deus pedindo uma direção. Queria algo que me desse uma direção de como trabalhar nesse mercado. Então, eu olhando ao YouTube, eu achei um vídeo falando de canais. Foi aí que me despertou a ideia. Retração não é para mim. Olhando seu canal, um mês e tendo resultados, comprei o curso. Olha que interessante, ó. Ela fala que estava vendo o canal do YouTube durante um mês e durante esse mês, só vendo o YouTube, ela começou a ter resultados. Então o que ela resolveu? Não, eu vou me aprimorar, eu vou me aprofundar, eu quero realmente aprender como isso funciona. Ela foi para o treinamento, né? Faz, sei lá quantos dias, não faz uma semana que ela está no treinamento. Então estou vendo como Deus ouviu minhas orações. E hoje consigo fazer operações com muita assertividade. Olha isso, ó. Faço minhas operações com muita assertividade. É isso que você está procurando? Muita assertividade? Então aprenda a análise gráfica. Aprenda o contexto do gráfico. Olha que eu estou apenas com 35% do treinamento assistido. Tem muitas pessoas que me mandam áudios de testemunhos, escrevem lindos textos. Só que eu acabo não trazendo aqui porque é muita coisa, gente. Modéstia à parte, são muitos alunos que mandam esses depoimentos. Teve até um dia aqui no YouTube que um cara falou assim, impossível ter tanto aluno assim com tanto resultado, tal. Sempre tem, né? Aquela história de gato escaldado tem medo de água fria. O cara só se lascou na vida, então ele acha que todo mundo é igual, que tudo que ele vai fazer é igual. Infelizmente, né, perde as oportunidades na vida. Tá aí, ó, a aluna dizendo o que ela tá passando, o processo que ela tá passando, o que tá acontecendo com ela. Gente, isso é tudo um processo de vida. Quem não der um passo a mais do que precisa ou que deseja, não vai sair do lugar. Você consegue entender isso? Olha os alunos aqui, ó. 3 tradezinho para noite, mãozinha leve, só para mostrar que a análise gráfica funciona. 3-0, somando no dia 8-1. Esse aluno aqui também, no começo ele teve dificuldade, entendeu? Mandava recado para mim de lágrimas. Olha aí, voando no mercado. Por quê? Porque existe um processo de entendimento de um contexto gráfico, onde os setores funcionam entre si, e aí você vai aprendendo a lógica da movimentação. Mas para alguns não é da noite para o dia. Você precisa passar por um processo de ensino e aprendizagem, você precisa aprender. Olha aqui esse aluno, ó. Bom dia, meu mestre. Passando aqui para mostrar para o senhor de como está ficando o meu histórico. Só gratidão. Ó. Aluno novo, ó. Dá uma olhada que coisa linda. Aluno novo. Só resultados. Positividade todo dia. Olha aqui, ó. Isso aqui é o Davidson. Aqui, ó. Boa noite, Marlon. É tanto apelido que o pessoal coloca em mim. Até eu vou pedir para vocês, que é do treinamento, quando vocês forem mandar alguma coisa, escreve lá, boa noite, Cadu, boa noite, Hunters, alguma coisa assim que identifique a gente. Por quê? Porque é capaz de alguém achar que eu peguei esse testemunho aqui de alguém e coloquei aqui. Não, esse aqui é o Davidson, meu aluno, e ele costuma me chamar de mago. Me chamam de muita coisa aqui, tá? Então, por que eu tô querendo dizer isso? Porque tem gente que pensa de tudo nessa vida. Gato escaldado tem medo de água fria. Aí a hora que ele vê uma pessoa escrevendo assim, boa noite, mago, e vai falar assim, o Cadu pegou esse testemunho de outro lugar, né? Tem gente que vai imaginar que eu vou perder tempo na vida fazendo isso. Mas, né? Então, quando você for escrever alguma coisa, um testemunho, coloca lá, Cadu
Hunter, alguma coisa que identifique a gente aqui para a pessoa não achar, né? Não achar isso. Gato escaldado tem medo de água fria. Estou falando de novo, né? As pessoas machucadas na vida aí. Ó, essas duas foram em sequência no mesmo gráfico, sendo a 8ª e a 9ª entrada da noite. Ele costuma às vezes narrar para mim, né, as suas entradas. Vai mandando a primeira, segunda, terceira. Hoje ele só mandou a 8ª e a 9ª. Tá aí, ó. É um aluno altamente lucrativo. Às vezes tem dia que em um dia ele faz o resultado do mês. E assim vai. E assim vai. Depois que você aprende, depois que você entende o contexto do gráfico e você começa a aplicar análise gráfica, ninguém te segura mais. Porque você aprende. É como as escamas que caem dos olhos quando você olha alguma coisa e parece que você é cego diante daquilo. Mas quando você aprende a enxergar de uma forma lógica, de um método simples, fácil e compreensivo para aprender, ninguém te segura. Você não vai ficar dependendo mais do Cadu para nada, você não vai depender de ninguém para nada. É você, o seu raciocínio dentro daquilo que você estudou e o mercado. Olha aqui, ó, prontinho, meta batido com sucesso, 7-1, sendo 2 entradas com 2 taxas, né? Como eu fiz aqui na aula de hoje para vocês mostrando. Agora só na segunda, professor. E se está sendo chato, me falha. Ele fala que está sendo chato, por quê? Porque ele sempre me manda resultados, né? Então, às vezes o aluno pensa até assim, nossa, é chato eu ficar mandando meus resultados. Eu falo, não, pode mandar. Assim como tem aluno que manda um loss, que não entende o porquê, e aí eu faço os ajustes, você que sempre está positivo, sempre tendo boas entradas, tendo resultados, pode me mandar tranquilamente, que é bom porque eu vou postar aqui, vou mostrar para o pessoal que a análise gráfica é assim. Quando você compreende todo um contexto de uma lógica, de movimentação lógica, você vai entender como é que o gráfico funciona e como se faz os trades. Como é que realmente trada no mercado? Como realmente negocia nesse mercado chamado de opções binárias? Tá bom? Vou ficando por aqui, não quero me estender mais que isso. Peço por gentileza para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele comentário logo após o vídeo. Isso ajuda muito o canal, tá bom? Espero que a aula tenha ajudado. Espero que você entender como é que funciona um contexto e por que a importância de contexto na análise gráfica possa te ajudar nessa caminhada. E se você quiser e tem interesse realmente de se aprofundar e aprender de uma vez por todas e acelerar esse conhecimento e não perder tempo na vida, corre para dentro aí do treinamento e vamos estudar junto. Corre, corre que atrás vem gente, tá bom? Te vejo na próxima aula, te vejo no próximo trade. Fica com Deus. Fui.